noite, boa noite. Oh, Oh, yeah! Oi, Lê, tudo bem? Tudo ótimo, e aí? Aqui também, tudo bem. Tá bom. Gente, eu vou pedir para Lê contar um pouquinho da história dela, né? Depois eu vou contar como é que a gente se conheceu para ver que a gente ter se conhecido é a prova viva de que o universo é muita sincronicidade. É fantástico, né? Lê, fala um pouquinho de você aí. Então, eu sou terapeuta holística, né? Já tem aí, vai fazer quase 2 anos, né? Um ano e 8, mais ou menos, por aí. Mas que eu venho estudando faz muito mais tempo, né? E a minha caminhada tem sido muito leve, né? Tem acontecido de forma bem natural. E depois que eu me coloquei a serviço, as coisas começaram a fluir de uma maneira muito mais grandiosa, eu posso dizer assim, né? E a necessidade, a vontade de levar tudo isso para o mundo, né? De levar para as pessoas o quanto pode ser mais leve, o quanto pode ser melhor, o quanto pode ser mais feliz a vida da gente, né, Leti? É verdade, é verdade. Gente, a Lê foi muito engraçado porque assim, ela também é daqui de Caxias do Sul e um dia eu fui numa loja que a gente costuma ir, que é a loja da Merlin, né? Que é a Mahara, é uma loja que tem aqui em Caxias que tem produtos místicos, cristais, tem um monte de coisa lá, incensos e tal, e eu sempre vou lá. E naquele dia eu tava lá comprando alguma coisa e aí acho que você chegou, né? É, E aí você tava olhando algumas coisas e a gente começou a conversar. Do nada, assim, aham. né? Aí acho que a gente trocou o telefone, daí tu veio fazer um mapa comigo. E assim, Foi eu acho assim, que ó, eu tava procurando, eu nem tava, eu era terapeuta capilar ainda, e eu tava é verdade. procurando um gráfico de proteção, porque o meu marido tinha ido na Tiana, que muita gente conhece aqui em Caxias, né? E a Tiana pediu para ele se eu trabalhava com espiritualidade. Olha só, eu nem trabalhava ainda, né? E aí ela disse que eu tinha que me proteger, né, e tal. E aí eu disse, bah, eu vou. E ela me passou um gráfico. Lembra? E daí eu cheguei lá Aham. procurando o gráfico, e quando tu ouviu eu falar do gráfico, a gente começou a conversar, a trocar ideia. E aí, depois de uns meses, eu fiz o mapa contigo, gente. O mapa, assim, ó, surreal, sensacional. Chorei litros, ficamos mais de 2 horas conversando, né, Leite? Para É, apresentar tudo, muito uma legal. energia forte. Foi demais, assim. E esses dias eu tava relendo o meu mapa. E aí eu mandei um áudio para Leite falando como algumas coisas foram se encaixando e foram fazendo mais sentido ainda hoje, depois de mais de um ano que a gente fez o mapa, né, Leite? É verdade. E assim, eu acredito que foi muito sincronicidade a gente ter se encontrado lá, Lê, porque assim, ó, tipo, qual que é a probabilidade da gente entrar na loja no mesmo tempo e você perguntar de uma coisa que, tipo, eu tava estudando isso naquela época, eu acho que foi em 2020, eu tava fazendo um curso de radiestesia e aí eu te dei algumas dicas e tal, então assim, ó, o universo, quando tem que unir as pessoas, não tem. Uh-uh. Então, isso é muito legal, assim, a gente se permitir viver essas coisas, É né? verdade. E assim, eu fui acompanhando, porque naquela época tu era terapeuta capilar, foi passando por uma transição e agora está aí como terapeuta holística arrasando. Bem feliz. Ah, é legal a gente viver esses processos, né? Então, pessoal, convidem aí os seus amigos, né? Pessoas que vocês querem compartilhar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esses comportamentos, né? Então, eu não sei se tu quer dar uma introdução, Lê, o que que tu tinha pensado, porque a gente foi assim, ó, a gente tem que fazer uma live. E aí um dia veio o assunto. É legal é deixar fluir, né? Por Aham, mim, verdade. Verdade, verdade. Eu tava conversando com a Leite outro dia sobre isso, porque assim, faz um tempo que eu venho pensando sobre esse assunto e chegou o momento, eu pensei assim, da gente se posicionar. Literalmente, né? Vamos posicionar sobre isso. Porque, assim, vem uma onda muito grande de novas técnicas, uma onda muito grande desde o cinema, livros, toda uma mudança aí de era que está fazendo as pessoas se movimentarem, né?
Só Uhum. que, em contrapartida, existem todas as curas que a gente precisa passar dentro desse processo de autoconhecimento, né? E uma coisa que vinha me chamando a atenção é que muita gente vinha falando sobre a tal da positividade tóxica, né? O que, para mim, Letícia, dentro daquilo que eu sinto, tóxico é ser negativo e não positivo. Claro, Uhum. né? Dentro de uma realidade onde a gente não vai negar nenhum sentimento, onde a gente não vai fingir que nada está acontecendo e nem botar dois grampinhos aqui e é só sorriso, ninguém mais chora, ninguém mais nada, né? Tanto que as minhas clientes, eu troco experiências com elas dentro de atendimento e falo sobre os desafios que eu estou vivendo. Porque a gente não é perfeito, ninguém vai ser, né? E eu brinco até, por ser terapeuta, o quanto eu tenho que aprender por estar ali todos os dias falando às vezes 10 vezes a mesma coisa. Poxa, eu tenho que ouvir isso mesmo, né? De verdade. E o quanto eu tenho que ouvir, né? Mas sobre o ser positivo, não quer dizer, né, Leti, que a gente precisa negar sentimentos, que a gente nunca mais vai sentir raiva, que a gente nunca mais vai sentir inveja, que a gente nunca mais vai ter dias difíceis. Não é isso, né? É o quanto tempo eu fico nessa vibração. O quanto tempo eu alimento isso ali no meu dia. Bateu o dedinho de manhã, antes de ir para o trabalho. Saiu, perdeu o ônibus. Chegou no trabalho, cliente chato incomodando. Cara, chega no final do dia, você tá acabada, não sabe por quê. Você passou o dia naquela vibração pesada, de dor, sofrimento. Eu gosto de dizer que a dor é inevitável, né? Nós vamos passar momentos de dor, mas o sofrimento ele é opcional. E a gente precisa começar a trazer isso para nossa realidade, para não entrar num conformismo. Ah, é isso aí mesmo. A minha vida é triste, as coisas não dão certo para mim e tá tudo bem. Aquela famosa frase, é sobre isso e tá tudo bem. Quando eu leio isso, às vezes me dá um... Não, gente, não é sobre isso e não tá tudo bem, né? A gente pode sim acolher e tem que acolher todos os sentimentos, né? É importante, nós somos humanos, né? Somos seres espirituais vivendo a experiência de sermos humanos, né? Uhum. Mas eu consegui olhar para aquilo, acolher e entender que em todos os níveis é uma criação minha, entender o que eu posso fazer para sair desse lugar é que vai me levar a uma outra condição, né, Leti? Autorresponsabilidade, né, Lê? Isso que tu tá falando. Eu até entendo essa questão da positividade tóxica, vamos dizer assim, que é aquela coisa de um papel, dependendo dos níveis de consciência que a gente tem, né? Então, eu vou dar o meu exemplo, assim. Eu era uma pessoa que eu sempre fui muito realista com as coisas, né? Tipo assim, não é que eu não acreditasse, não tivesse fé em sim, mas eu tinha um lado meu, assim, muito, tipo assim, ao mesmo tempo que confia, não confia totalmente, porque eu tinha uma crença muito forte de que tudo tinha que vir com o máximo esforço. Sim, E bem aí, natural daqui, né? isso, é. E aí, o que que aconteceu, né? Vivendo dessa forma, eu fui vendo que, assim, cara, tem alguma coisa que não tá legal aqui e eu preciso fazer uma mudança. E aí, eu comecei um processo de autoconhecimento. Só que esse primeiro processo de autoconhecimento, ele veio pelo viés do ego. Não foi uma coisa assim, eu preciso me desenvolver. Não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser bem-sucedida. Então, se eu não tô conseguindo ter isso na minha vida, é porque é alguma coisa que eu não sei. Isso era uma crença forte minha que me fez, né, me desenvolver. Então, por um lado, ela foi maravilhosa. E aí, o que que eu fui procurar? A primeira coisa, né? Processos de coaching, né? E foi muito importante, porque me trouxe um despertar de consciência, me fez entender o que que era a crença, né? Aí se falava muito sobre ressignificar crenças. Eu tinha uma amiga que era coach, eu fiz acho que uns 4 processos com ela. E foi muito legal, assim, eu tive vários starts na minha vida, assim, massa. Só que aí, você tá numa camada do ego, né? Que é aquela camada superficial onde você está em busca de resultados. Isso é bom? É importante. Mas chega um momento que é aquela história, né? Tu ainda está no raso, você precisa mergulhar.
E aí foi quando eu comecei a sentir que chegou um momento que parecia que aquilo não estava mais fazendo sentido. Eu escrevi acho que uns 3 cadernos de crença, de 200 páginas. Porque no coach a gente aprendia que tinha que ressignificar a crença através de reescrever, fazer mantra Sim. todo dia. Programação, né? Criar os novos caminhos neurais. Não tá errado, é bem importante, né? Mas é uma camada bem superficial, né? Então começou por esse viés. E aí o que eu percebi, assim, quando que isso não começou a não fazer mais sentido para mim? Quando é aquela coisa assim, tu não tá se sentindo bem, né? Eu trabalhava com vendas, eu tinha que estar com a energia lá em cima todo dia, e nem sempre eu tava. Eu tinha 300 pessoas na minha unidade. Então eu precisava estar com a energia lá em cima, porque eu tinha que estar no gás, porque quando eu tava com a energia para baixo, não Todo ia, mundo ia. que afetava a egrégora inteira. Era E muito afeta, né? interessante. E afeta E total. afeta, isso é outra coisa muito importante, né? Depois a gente fala. Isso. E aí aquela história lá, né? Das 5 pessoas que tu mais convive. Você é o resultado das 5 pessoas que você mais convive. E aí o que aconteceu comigo, né? Eu comecei. Chegou um momento que eu percebi que eu não me dava mais ao luxo, vamos dizer assim, de ficar mal. Eu tinha que estar bem todos os dias. Então eu estava sempre fazendo várias ferramentas para mim me sentir bem. Daí era o milagre da manhã, aí era exercício e era não sei o quê. Até que eu comecei a ver que eu estava vivendo uma vida no automático. Tipo, eu saí de um automático, daí eu desprogramei algumas coisas e eu fui para um outro automático. Que Por, também chegou um pura momento que se ilusão, né? tornou isso, que se tornou tóxico. Por quê? Porque eu comecei assim, eu chegava a um ponto que e eu só quando eu tomei consciência disso que eu precisei mudar. Então, o que eu vejo, né? Tudo é de acordo com o nível de consciência que a gente tem, o que a gente precisa aprender em determinado momento. Então, quando eu precisei desprogramar aquelas crenças que eu tinha de escassez, que eram muito enraizadas no meu sistema, ajudou pra caramba. Só que chegou um momento que tava só no superficial. E aí aquilo não flui mais. Então não adiantava fazer yes, não adiantava eu ficar na posição da Mulher Maravilha, eu ficar lendo textos ou fazendo exercícios do Milagre da Manhã todo dia. Aquilo já não fluía mais pra mim. E aí eu tava nesse momento assim, ó, de não querer viver as emoções. Então, cada pessoa que Entendi. tá aqui na live, quem vai assistir isso aqui depois, tem que descobrir em qual fase do seu desenvolvimento a pessoa está. Porque assim como existe essa positividade tóxica que a Lei estava falando o tempo todo, né? De a gente ficar, não, tem ser positivo o tempo todo não é saudável, também não dá pra gente pegar e passar por cima das nossas emoções, que era o que estava acontecendo comigo. Então, o que aconteceu? Eu não me permitia ficar triste, eu não me permitia ter um dia ruim. Para mim, aquilo era o fim. E eu já tenho, naturalmente, né, olhando meu mapa, um modus operandi de, assim, ó, vencedor. Então, eu tenho que estar, sabe? Era esse modus operandi. Então, eu não me dava esse tempo de viver o ciclo das coisas. Isso era uma coisa minha. No entanto, tem muita gente que fica o quê? Então eu tenho que viver as emoções, então eu passo a vida inteira em depressão porque eu não posso fazer nada. Aí, gente, é sentar na cadeira da vítima, né? Então, assim como quando a gente fica o tempo todo naquela crença, nas crenças de escassez, eu também tô nessa vibração de vitimização, a autorresponsabilidade, ela me traz essa necessidade de ir em busca de algo. Só que a gente tem que lembrar que às vezes a gente tá dentro de uma caixa, a gente sai dessa caixa e a gente vai expandindo, expandindo. Então tem que identificar em qual parte do ciclo. Então, por exemplo, se você me falasse lá naquele tempo que eu tinha que vivenciar, não. Hoje eu tenho esse entendimento. Só que aí entra aquela linha tênue, né? Que é isso que a Lê tá falando aqui, que às vezes é você. Eu acho que é muito aquela coisa assim. Eu vivo as emoções, mas o quanto eu coloco energia para sair desse estado também, Porque vai né? ter sempre a questão do. É pesado falar assim, mas é uma realidade do oportunismo, né? Então vem toda uma leva de que se tem que se pensar positivo e não sei o que, não sei o que. Sim, a gente já sabe que o pensamento, eu falo muito sobre isso no workshop O Despertar, né? Que eu ensino ferramentas e tal. Mas a gente fala muito sobre isso. O que é esse pensar positivo? E por que isso? E como que funciona? E por que só pensar não adianta?
né? Mas Uhum. eu vejo muitas vezes do oportunismo de tipo assim, não, ó, isso aí, ó, tá todo mundo falando que isso aí é positividade tóxica. Então eu me permito ficar aqui me chicoteando de que eu não consigo, de que eu não posso, de que eu não sei, eu simplesmente não consigo sair desse lugar, as coisas não dão certo pra mim, meus relacionamentos estão ruins, eu não nasci pra ser amada, eu não nasci pra amar, e é sobre isso e tá tudo bem. Eu vejo um movimento acontecendo sobre isso, sabe? Entendi. Em vez de as pessoas, né, olharem para isso, não, tá bom. Duas perguntas que eu sempre gosto de fazer. Quando eu tô me sentindo assim e eu ensino para as minhas pacientes. Tô com um sentimento. Não tô legal. Bom, primeiro que eu já sei que isso veio do meu pensamento. Se eu falar Uhum. para vocês, para todo mundo que tá nessa live agora, a palavra amor, imediatamente você vai pensar em alguém, ou num arquétipo, ou numa situação. E o Isso. inverso também é verdadeiro. Mas não é um Uhum. pensamento tipo, ó, a Leite está tomando café. Não, é aquele pensamento que você tem todo dia, que às vezes é compulsivo, que às vezes é incontrolável e ele vem, E a gente né? alimenta, né? Ele vai gerar uma emoção, que vai gerar um sentimento, e tudo no universo vibra, ele vai vibrar e vai Se ter tu o campo. sente, tu emana. O Isso aí. campo de informação tá aí a todo momento. Tudo é campo, né? E nós vamos nos alinhar e nos identificar com alguns campos, né? Então eu digo assim, se eu tô me sentindo mal, já sei que tá vindo do meu pensamento, porque eu não tenho como sentir sem pensar. Eu tenho que ter pensado em algo para sentir, né? Uhum. Então eu pergunto duas perguntas. O que eu tô sentindo? Bom, hoje eu não tô muito legal porque eu tô me sentindo ansiosa. Tá, mas por que que eu tô ansiosa? Tá, eu tô ansiosa porque eu tenho um compromisso amanhã, tenho uma live com a Leti amanhã e eu tô ansiosa. Tá bom, mas o que que isso faz com que eu me sinta? Hum, bom, talvez faz com que eu me sinta insegura. Mas e por que que eu tô insegura? Ah, porque eu tenho medo de ser julgada na live. Olha o caminho que a gente faz sobre A isso. desconstrução da crença, né? Uma desconstrução. Isso que tu falou é muito importante porque, na verdade, é como se fosse você sair do... Porque tu tá falando de um estado. Uma coisa que a gente tem que lembrar, o ser não tem raiva, não tem emoções. O ser, aquele ser, É a alma que tá puro, é lá dentro, puro, é é puro, puro. é um estado de paz. Todo o resto, É todas estar. as outras coisas que a gente são, elas são passageiras. É. São estados do ser, Aham. Isso né? aí. É isso. Então, é muito legal porque o budismo tem essa visão que é assim, eu lembro uma live que a Monja Koi falava, né? Você não é a raiva. A raiva está ali. Você percebe ela. Pode Você é amor. senti-la. Só que se você se identificar com a emoção, ela toma conta de você. Que é aí que está o ponto. É a identificação com os nossos papéis e com as nossas emoções. Então, o que acontece com as pessoas? Elas se identificam com um estado, né? Então, se eu tenho depressão, né? E a gente sabe que existem questões até, inclusive, fisiológicas, né? Que Sim. proporcionam A gente esse não tá estado. falando que ninguém escolhe conscientemente, ninguém escolhe sofrer. Ninguém escolhe Isso, dor. Só que tem muitas escolhas inconscientes por detrás, né? Que é isso que a gente tem que começar a descascar a cebola, né, Leti? isso aí. Que é onde que você tem que se aprofundar, que é isso que você tá falando. Eu sempre falo, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu não sou naturalmente ansiosa, mas eu tenho um estado, já tomei até medicação para isso. Então, o que que acontece hoje, né? Tem momento, eu percebo quando eu tô ansiosa. O que que eu faço? Em vez de eu me entregar à ansiedade, começar a comer, começar a fazer um monte de coisa, eu paro, respiro e me questiono. Por que que eu tô ansiosa? É Que isso isso aí. tá querendo me mostrar? É É isso isso. aí. Sair É do o sair do automático. piloto automático. Isso, As duas, isso ó. aí, Leti. Sair do Sim. piloto automático, a gente tá muito no piloto, aquele ritmo hipnótico. Um livro fantástico que fala mais sobre a parte financeira, mas se a gente falar sobre isso e reler ele, é o Mais Esperto que o Diabo. Ele é um Perfeito. livro que fala muito sobre essa questão de você ter sempre o mesmo padrão.
Então a pessoa tá ruim, ela não sabe nem o que ela pensou, Leti. Porque aquilo é tão automático para ela pensar no negativo, porque ela aprendeu assim a vida inteira. Eu brinco que assim, eu tô nesse caminho sei lá, uns 5 anos, lá em 2017, que eu comecei a fazer os primeiros processos de terapia e tal comigo. E de vez em quando, a Letícia lá de 2015 vem me visitar. Sim. Ela vem dar o ar da graça, dizer oi, sabe? E eu tenho que dizer para ela, o que tá fazendo aqui? Tchau, seu lugar é lá. Eu te amo, te agradeço por tudo, mas volta pro teu lugar, porque o comando aqui hoje é meu. Mas isso vai acontecer. A gente Até só porque precisa se tu for para sair. pensar, desculpa te interromper. Não, Porque pode pensando falar. até no tempo do não tempo, né, Lê? Quando a gente chega nisso, o pessoal começa a entrar, eu penso que a gente está viajando, mas assim, ó, espiritualmente falando, energeticamente, física quântica, não existe tempo. É Então, vertical, não é horizontal. pois é, entende? Daí o que que acontece, né? E aí entra uma coisa que eu estava falando antes, que é a questão de frequência, né? Então, assim, a frequência, a frequência que a gente vibra é o que a gente passa a maior parte do tempo. No dia, que é isso que você estava falando lá no início, né? Por E tipo isso eu assim, falei, olha, bateu o dedinho, saiu, perdeu o ônibus, chegou no trabalho. Porque você está identificada num campo, e isso aí. Num entende? Você campo está de baixa identificada. vibração. E aí aquela história, tu é assaltado na esquina, tu sabe? Uhum, Coisas assim, uhum. esdrúxulas acontecem E para tu que a diz assim, não pessoa. era para eu sair, não era para sair de casa. Hoje tá tudo dando errado. Meu Deus do céu. O que que eu fiz para merecer isso? Aí entra naquele processo, né? Tipo, não, o que que isso tá querendo me mostrar? A gente não olha, né? A gente acaba olhando muitas vezes pro, nossa, tudo dá errado para mim. Por que que isso tem que Eu fui uma pessoa que falei muitas vezes na minha vida, meu Deus do céu, mas eu faço tudo certo. Meu Deus, mas eu sou uma pessoa boa, faço tudo, só faço bem e ajudo as pessoas. Por que as coisas não acontecem pra mim? Nossa, eu fui muito assim, Leti. Mas eu também, Lê, também muito, muito tempo assim. Hoje eu acho que a gente vai entrando num campo de aceitação das coisas, assim, sabe? Tipo assim, o que vem pra mim é o que tem disponível e eu aceito com gratidão, sabe? É muito nesse sentido, assim. Por isso que até eu fui com o tempo me desapegando muito dessa coisa de metas, sabe? Eu fui me desapegando dessas coisas porque assim, ó, é muito. Tem um livro que eu já li ele, e esses dias eu peguei ele de novo e tava olhando, que é Karma e Reencarnação do Yogananda. Uhum. E lá ele fala, porque ele conta uma metáfora que é muito legal, que ele diz o seguinte: a gente, criado enquanto mônada, a gente não foi criado para ficar na roda de samsara, vivendo padrões e reencarnações. A gente foi criado para experienciar a experiência terrena e voltar para a fronte. Só que não é o que acontece. Por quê? Porque quando a gente chega aqui, a gente se identifica com a nossa casa, com a profissão que a gente exerce, com o dinheiro. Daí ele conta uma metáfora de um cara. Ele diz assim: teve uma pessoa que foi criada por Deus e ela encarnou no planeta. Quando ela chegou aqui, ele não tinha desejo nenhum, né? O anjo pediu para ele se ele tinha algum desejo. Ele disse que não tinha nenhum desejo. Aí ele veio para cá, começou a viver a vida, só que ele nunca enriqueceu, nunca teve uma vida assim, nossa, extraordinária e tal. Quando ele morreu, o anjo perguntou para ele: e aí, né? Você quer voltar para Mônada ou quer reencarnar de? Não, agora eu quero reencarnar, mas eu quero ser rico. Aí tá, beleza. Daí ele reencarnou, se tornou milionário, não sei o que, não sei o que. Chegou no final da vida, o anjo perguntou para ele, né? Ele morreu, o anjo perguntou: tá, então quer voltar para a fonte ou não? Mas eu preciso voltar, só que dessa vez eu quero uma esposa. Eu quero ser rico e ter uma esposa. Aí ele voltou, viveu a vida dele, teve uma esposa, só que ela morreu jovem. E ele passou o resto da vida dele sofrendo a morte da esposa. Aí ele foi morrer de novo, o anjo perguntou para ele: e agora, o que você quer? Ah, eu quero ser rico, quero ter uma esposa, quero que ela viva bastante. Aí reencarnou, ficou rico, teve a esposa, ela viveu bastante, só que ela viveu tanto que ele perdeu o interesse por ela e começou a namorar a secretária. E aí, quando chegou. Olha, é muito legal a história. E aí, quando ele chegou lá, que ele desencarnou, e aí o anjo perguntou pra ele: e agora?
E aí ele falou assim: eu não quero mais nada, eu quero voltar para a fonte, porque eu já entendi que a experiência terrena é só desejos, e se eu ficar nessa experiência nem sempre vai ser bom ou ruim, eu prefiro viver a plenitude da essência. E aí ele volta para a fonte e não precisa mais passar pela encarnação. Então, claro, é uma metáfora, mas é Sim. basicamente isso. A gente fica aqui sempre correndo atrás de uma. Então, assim, a gente tem que desprogramar uma série de coisas. E aí a gente traz todas as nossas crenças da ancestralidade, né? As coisas que a gente vai adquirindo, qual é a percepção e o significado que eu dou para as coisas. Então, por exemplo, se eu aprendi, né? Por exemplo, tu é criança e o pai e a mãe dizem assim: engole choro, você não pode chorar. Então você já tem uma predisposição a não trabalhar suas emoções. Então isso já vem da sua Exatamente. ancestralidade. Qual o significado que você deu para isso? Ah, isso é uma coisa ruim ou boa, ou daqui um pouco foi o que eu aprendi. Se a pessoa está no caminho do autoconhecimento, em algum momento ela vai soltar esse padrão. Se ela não tá, ela vai ficar. Vidas e A vidas gente e vidas. pode ser 4 tipos de personalidades, vamos dizer assim. Não é personalidade, mas eu gosto de chamar assim para ficar um pouco mais viável o entendimento. Eu Uhum. posso olhar para uma criança e dizer para ela que ela não vai ser ninguém na vida. Ela pode olhar para mim, tomar isso como verdade e não ser ninguém na vida. Ela pode olhar para mim, tomar como verdade, mas me dizer assim, então tu vai ver. E ela vai buscar se tornar alguém. Só que ela nunca vai estar satisfeita. Porque ela não é por ela, é para provar que ela é capaz. Isso aí. Ela pode tornar isso, pode tomar isso como verdade, mas ela tem uma bengala, alguém na vida dela que vai estar sempre impulsionando ela. Só que ela vai estar sempre se sentindo incapaz. Ou ela pode olhar para mim, não faz sentido nenhum, vira as costas, vai embora e tchau. Só que nós podemos ser as 4, dependendo do ambiente e do contexto. Se eu olhar para uma criança que está passando por uma escassez e eu disser para ela que ela não vai ser ninguém na vida, ela ouve os pais brigando, porque os pais acreditam que, queridos, estão fazendo o que eles podem, mas acreditam que aquela criança não entende nada. Quando que, na verdade, isso renderia uma outra live, né, Leti? É. A criança é leitor de campo, então a gente, né, nem vamos entrar nisso, senão nós vamos ficar até a meia-noite. Mas a criança entende e ela tá percebendo ali, ela ouve o avô falando do pai e tal, né? Então, provavelmente, se eu disser para ela que ela não vai ser ninguém na vida, ela vai ser uma das 3 primeiras que vai aceitar aquilo como verdade, em algum nível. É isso Agora, aí. se eu vou para uma família de abundância, que aquela criança tem muitos recursos, o que, que ela vai entender? Não faz sentido para ela eu dizer que ela não vai ser ninguém, porque ela vê os pais trabalhando, ela vê os pais no celular, os pais viajam, eles têm trabalho, ela faz tudo que é atividade e não vai fazer sentido. Agora, se eu mudar a frase, né, e disser para aquela criança lá da escassez, ninguém nunca vai gostar de você. E apesar de toda a escassez, aquela criança, aquele pai que está desempregado, passa um tempão com a criança, não tem recurso para brinquedo, então é cabaninha de lençol, brincar dentro de caixa de papelão. Será que vai fazer algum sentido para essa criança se eu disser para ela que ninguém nunca vai gostar dela? Provavelmente não, porque ela está tendo atenção, ela está brincando, ela está sentindo-se amada ali. Agora eu vou lá para a família da abundância e eu digo para aquela criança, nunca ninguém vai gostar de você. Só que aquela criança nunca brincou de cabaninha de lençol, porque Deus o livre botar os lençol 500 fios nas cadeiras para fazer orelha. Né? E aqueles pais queridos estão fazendo tudo o que podem, só que eles trabalham muito e eles não conseguem dar atenção, às vezes, que aquela criança só quer brincar com uma sacolinha. Não, vai lá, brinca com o teu brinquedo. Se eu falar para essa criança que ninguém vai gostar dela, pode ser que faça sentido, né, Leite? É isso Então, nós aí. podemos ser os 4, só que isso é muito interno. E isso está muito lá atrás. Né? Por isso é tão importante essa caminhada e a não aceitação do é sobre isso e tá tudo bem. Bem, é isso aí. O natural é você estar bem, o natural é você estar feliz, é você estar em plenitude. Não todos os dias, não todo o tempo. Quando eu me pergunto, você é feliz todos os dias? Eu não sou feliz o tempo todo, mas sim, eu sou feliz todos os dias. Tem, Eu é sou bem isso. grata, eu sou É grata o por ser, né? isso. É o ser.
Quando alguém me diz assim, em consulta, ai, mas é que eu sou muito controladora. Eu digo, você não é, você está. Isso. Você está, você não é, você é o que é a fonte. E a fonte é puro amor. A fonte é pura luz, a fonte é só o que é bom. O que é negativo, o que é pesado, você está. Está e está identificada também, né? Identificada com aquele papel de tipo assim, isso é muito forte, né? Assim, ó, todos os meios, né? A gente vai vivendo programações, né? E se a gente não tá atento, a gente vai, sabe, vivendo essas coisas. E Fora aí as crenças coletivas, né, Leite? exatamente. E aí entra muito assim, eu acho que o que resume tudo isso é a autorresponsabilidade. É entender que, assim, o nosso cérebro, a formação dele termina aos 24 anos. A partir disso, tu tem que começar a fazer o processo da desprogramação de tudo que você aprendeu até aquela idade ali. Então, assim, e aí, claro, o processo de cura, ele vai passar, às vezes, de tu olhar para as coisas da tua infância, as coisas que tu aprendeu com os teus pais e viver a dor daquilo, a dor da criança, né? Então, acho que o processo de cura é assim: tu vai viver a dor daquilo ali, vai sentir a dor, depois, num segundo momento, você vai começar a olhar para aquilo enquanto adulto, você cuidando da sua criança, né? Soltando a responsabilidade dos pais em relação a você. E aí, lá por último, vai ser quando você consegue aceitar os pais como eles são. E aí você entende que você é responsável pela sua vida. Até porque não existe acaso no universo. Então, se você nasceu nessa família com essas crenças, com essas situações, não foi por acaso, Você né? Não escolheu. é por acaso que você está assistindo essa live e está precisando aí ressignificar coisas, porque todos nós temos isso. E são camadas. Porque a É, a espiral gente, a evolução é em espiral. Hoje a gente está olhando aquilo que tu falou antes. Talvez lá em 2015 você olhou uma área da sua vida. Hoje, 2022, aquela mesma área volta a aparecer. Só que agora você vai enxergar isso num novo nível de consciência. Então, assim, não adianta as pessoas acharem que vai ser assim, ó, dar um start, deu, vou fazer uma terapia, vai resolver. Não é assim. não, 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 é muito tempo e assim, eu brinco também que às vezes a pessoa coloca a responsabilidade no externo, né? Cara, a gente, quanto terapeuta holístico, a gente é um canal, nós somos uma ferramenta, um violino que busca se afinar para que o violinista toque e a melodia chegue na plateia da melhor forma, da forma mais limpa possível. Este é o nosso trabalho, né? De estar cada vez mais afinados. Mas quem toca não somos nós. E quem está recebendo a melodia é quem está sendo tratado. Então, o trabalho é ali, dentro de consultório, dentro da sala de terapia, você vai ali receber, às vezes, uma carga e você tem ali 15 dias, 20 dias, que é por tua conta. Você tem que se manter. Você tem que manter a tua bateria carregada. Não é o terapeuta que vai fazer isso por você. Exatamente, que é diário, né? É É uma escolha. diário. E acho que é muito uma questão de escolha. Não tipo assim, eu sempre tenho uma coisa assim, isso também vai passar. Então, tipo, tem momentos assim que eu vou sempre tentando entender qual o gatilho mental de determinadas coisas. Tem fases que eu tô com a energia lá em cima, tem fases que não. E aí, às vezes, é muito importante a gente olhar isso, né? Olhar como é que eu vou dizer assim, o processo da coisa. Uma coisa que ajuda muito, e eu tava olhando pra mim, assim, é diário. Fazer um diário. Sim. Porque, assim, eu tava identificando coisas, por exemplo, que normalmente no início de agosto, e aí nos últimos 3 anos que eu comecei a fazer um acompanhamento bem de perto, eu comecei a perceber que algumas coisas se repetem nesse ciclo. E aí eu comecei a tentar entender por que que isso acontecia e qual que era o gatilho mental que aquilo estava trazendo. Aí, claro, eu trouxe algumas respostas através da numerologia, da astrologia e tal, ó, tendências. Só que cada ano aquilo é mais leve. Então é muito interessante a gente entender também o que o universo está querendo falar. A numerologia está falando, a astrologia está falando das tendências. Mas como que eu
tipo assim, manifesto isso, né? O pessoal Uhum. mandando oi, Leite aqui, as duas são Leite. Oiê! A gente diz oiê! É a Rúbia Oi, é isso querida. aí. Beijo, Rúbia. A Fátima é minha aluna. Ai, gente, que Ai, legal. Então é muito interessante a gente entender, identificar, e não existe uma fórmula certa, sabe? Eu gosto sempre, as pessoas não. às vezes me pedem assim, ah, mas Leite, tipo, eu queria viver assim, ó, não, a vida não tem checklist. E Tipo assim, cada um agora é diferente, cada um é isso. diferente. Não tem como ter uma fórmula mágica para qualquer um. Tem pessoas que é muito rápida a transformação e tem gente que precisa de um fluxo muito maior de energia. Uma coisa é certa, você tem que fazer a sua parte. Porque o inconsciente sempre vai trabalhar a economia energética. Então você vai ficar ali na zona de conforto, que às vezes é dolorosa, mas nem por isso deixa de ser zona de conforto. E Uhum. você vai ficar ali. Quem vai ter a força de levantar da cadeira, caramba? Se não é você, não, ninguém vai vir te puxar dali. Você tem que Exato. sair. Você tem que Uhum. fazer o seu papel, né? Acordou, abriu o olho, Deus já proveu. Vai lá e faz o teu agora, né? Sem a É, gente ficar parado, esperando, tal. Sim, a gente tem que ter fé, tem que confiar no processo, né, Leite? Mas precisa fazer a sua parte. Oi, Gi! pedindo. Linda! Ah, e tu sabe que isso de confiar no. Eu sempre penso assim, ó, por exemplo, a origem das coisas. Gente, qual que é o estado natural do ser? É aquilo que a Lê falou antes. É você tá feliz, você estar em paz, as coisas estarem fluindo. Se isso não está acontecendo, é porque existe algo que precisa ser trabalhado para que você entre nesse fluxo natural. Então, por exemplo, a procrastinação, tá? Que é uma das coisas que as pessoas mais. Eu lembro que eu tinha um sofrimento muito grande com isso, assim, porque Isso. sempre eu me considerava como se eu fosse uma procrastinadora. Até que eu comecei a entender que toda vez que a gente procrastina algo, né, que a gente está com dificuldade de lidar com uma determinada coisa, não tem nada a ver com a coisa em si, e sim o gatilho mental que desperta aquela procrastinação. Então é bem a investigação de crenças que a gente estava falando agora há pouco, de você olhar mais profundamente, tá? Porque assim, a procrastinação, a depressão, a ansiedade, elas são a ponta do iceberg. Às vezes você vai precisar de medicação para lidar com isso, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa tá numa síndrome do pânico, que já é um excesso de duas energias ali, a depressiva e a ansiedade, e aí a pessoa vai precisar de medicação e ajuda médica. Só que isso, gente, é tapar o sol com a peneira. Por quê? Porque vai precisar trabalhar Exatamente. outras coisas. Vai ter que identificar, pô, qual foi o ponto que isso aqui começou aí entra o autoconhecimento, vai fazer uma terapia muitas vezes, né? Vai buscar outras técnicas para tentar entender qual é a frequência energética. Muitas Os vezes. aprendizados que você está buscando ali, porque às vezes a gente acaba buscando aprender determinadas virtudes que a gente veio, porque a gente não veio aqui passar férias, né? A gente veio Uhum. aqui para se desenvolver e a gente tem lá um checklist de virtudes e aprendizados que a gente vem, os chamados karmas, que o pessoal fala, ai, karma. Karma é lindo, karma é tudo que você veio aprender, a tua chance de se desenvolver, né? Então, Uhum. assim, você vem com isso. Só que se você aprende, por exemplo, a ser forte através da dor, uma vez que você aprendeu a ser forte pela dor, você não quer perder a força, porque você tá lá no seu no seu checklist, lá na sua listinha, a virtude, força, ser forte. Eu vim aprender a ser forte. Então você não Uhum. quer perder. Então você vai buscar sempre e se alinhar a campos de sofrimento. Você vai buscar Até que tu sempre se dá conta, né? E desperta. até sair desse lugar e entender que você pode ser forte sem sofrer, sem Isso. passar dificuldade. O desafio sempre vai ter, eles não são inimigos, são amigos, né? Uhum. Sempre vai ter. Mas quando você aprende pela dor e só pela dor, provavelmente você vai ficar buscando locais e campos de dor para se manter forte. Olha aqui, ó. Não, eu sou forte sim, tá aqui, ó. Porque toda crença é autorrealizável. Então, se você tem essa crença, ela vai dar um jeito de se realizar. Não importa, Exatamente. né? Tudo que você crê é verdade.
Isso Pronto. aí. Você crê que é assim? Então é verdade. Às vezes eu brinco. Às vezes eu Seja falo, meu feita a Deus, sua vontade, né? pronto! Deus só diz amém, né, cara? Ele só diz amém, né? Você que tá pedindo errado. Você pede uma coisa, vibra outra. Você pede saúde, mas tá vibrando na doença. Quer um carro novo, mas tá vibrando na escassez. E aí tem uma outra coisa que Yogananda fala nesse livro que eu estava te falando ali, que ele fala assim que a gente não tem que almejar saúde e nem prosperidade, porque Isso é o isso estado natural, né? da fonte, e se é o estado natural da fonte, a gente já é. Olha que louco! E ele fala assim, ó, as pessoas ficam procurando saúde, fica procurando prosperidade. Se você é um fractal da fonte, você já é saudável, você já é próspero. Você não precisa ficar fazendo ritual de cocriação e nada dessas coisas. Não. Se o nível de consciência pede isso, porque eu sei, eu já vivi isso, né? Eu precisava fazer esses rituais, essas coisas que eu me sentia conectada. Só que chega Isso um não é momento, ruim, né? Isso não não é é ruim, é ruim. perfeito. Isso é muito bom para você criar os novos caminhos neurais que precisam ser feitos. Vai chegar uma hora que isso vai Não vai ser mais tão precisar. natural que não vai mais precisar, que você pensou, criou. Isso Né, aí. Leite? É isso. É porque a gente, na verdade, o tempo todo, eu acho que a origem de tudo isso, Lê, eu acho que é muito assim, ó. Nós nos vemos separados da fonte Da criadora. fonte. Então, assim, a dualidade, que é o paradoxo, né, da experiência terrena, faz com que a gente se veja separado da fonte. Então, o fato de eu estar me vendo separado é como se eu não pertencesse. Se eu não pertencesse, eu não tenho isso. Então, eu tenho que buscar. Agora, quando eu me vejo um fractal do todo, tudo isso já é meu. Eu só preciso tomar posse. Tem um mantra que eu sempre passo para os clientes, que eu aprendi também com uma terapeuta que me atendia, querida, que é: eu sou filha de Deus e só chega até mim aquilo que é extraordinário, né? E Legal. eu digo, quando você não é filha de Deus, Leite? Você não é filha Todos, de né? Deus? Tá. Deus não é ilimitado? Então não é seu Onipresente, direito de onisciente. herança? Com Então certeza. ser ilimitado não é seu direito de herança? Não é seu Com direito de nascença? Por que que a gente se limita, né? certeza. Então, é muito doido isso, é muito doido, sabe? Sabe, agora falando ali, eu acho que a Rúbia estava falando, né, da questão da procrastinação. Quando as pessoas me pedem sobre isso, eu sempre falo: procrastinação é sua amiga, agradeça a ela, porque se você está procrastinando é porque você está prestes a descobrir qual é o gatilho que tá te deixando. Então, assim, as pessoas ficam assim: ah, eu não gosto de procrastinar, não sei o quê. Gente, agradeça, porque às vezes também tem uma questão de fluxo. A gente E não sabe. todo mundo procrastina. Quem disser que não tá mentindo. E aí entra uma coisa assim, ó, eu não sei se é tipo assim, ó, todo mundo procrastina. Eu acho que é muito uma coisa assim, Lê, a gente não respeita, às vezes, os ciclos. Tu entende? Eu, não, eu comecei a mudar esse sentimento, sabe, em mim, porque eu também tinha, tipo, sempre tu vai procrastinar em alguma coisa, mas hoje eu me questiono assim: poxa, será que isso tá acontecendo da forma fluida? Ou eu tô querendo É, forçar que é, isso aconteça é, nesse momento. Por exemplo, é. tá? Eu trabalho com um mapa numerológico, né? Então, geralmente, eu faço um agendamento com as pessoas numa data para. Só que tem vezes que tem trabalhos que não flui. Eu pego o negócio 20 vezes para fazer e eu tenho que quase que me forçar para fazer. Eu tava Porque vivendo não. uma situação É, assim com alguns mapas de criança, sabe? Porque mapa de criança eu tenho que fazer muito uma conexão bem espiritual. E eu tava tendo muita dificuldade, assim, de fazer a segunda parte, né? E eu disse assim, eu tive que entrar em contato com os pais, assim, ó, já tô 20 dias atrasada já para entregar o negócio. Eu disse assim, ó, não tá fluindo. Hoje eu tinha outros atendimentos e coisa assim, começou a fluir o negócio. Aí eu, sabe? Porque daí tem isso também. Às vezes é o tempo, às vezes a pessoa não tá no momento para receber aquela mensagem. Daí, assim, como é aquela coisa do horário marcado, né? E aí, vários momentos eu me questionava assim: será que eu tô procrastinando? Será que eu tô deixando para depois? Será que é o fluxo? aí é que eu ia chegar. Todo mundo procrastina porque tem uma questão sobre as prioridades e o tempo divino. Uhum. Entende? O que é procrastinar? Procrastinar é se demorar, deixar para depois. Mas nem tudo é no tempo que você quer.
Tem É isso coisas aí. que vão acontecer no tempo divino. O agricultor, quando vai plantar, ele vai lá, ele lavra a terra, ele mexe na terra, ele prepara a terra, vai lá e planta o feijãozinho, né? Tá Uhum. bom, ele plantou. No dia seguinte, ele vai lá catar para ver onde é que ele plantou o feijão? Não, né? Não. Porque se ele fizer isso, o feijão não nasce. Ele precisa confiar que ele plantou o feijão ali, certo? E aí, quem é que cuida do processo, tá? Entre o feijão plantar, a planta crescer e você colher o feijão, quem é que cuida desse caminho? É Deus! Deus é divino. É o poder divino, Deus, energia, universo, como a gente quiser chamar. Quem Uhum. tem ego somos nós. A espiritualidade não tem ego. Então, como a gente quiser chamar, eles, desde que a gente esteja fazendo pelo amor a gente, porque quando eu me Uhum. amo, eu consigo espalhar amor, né? Desde que eu esteja Uhum. fazendo pelo amor, a gente não importa. Mas quem cuida desse processo entre o plantar e o colher é Deus. Só que muitas vezes a gente não respeita esse tempo. A gente planta hoje e a gente não quer deixar essa plantinha criar vida para ser colhida. A gente já quer que o negócio, né? Porque a gente está acostumado com o tempo na aceleração da 3D, né? Na Uhum. aceleração da Matrix. Tem que acontecer na hora que eu quero, porque sou eu que crio, eu que acredito, e é isso que vai acontecer. Nem sempre. Você cria? Sim. O que você vibra, você atrai? Sim. Mas às vezes no tempo que precisa acontecer e não naquele que você quer. Exatamente. A Fátima perguntou da questão do mapa, né? Que pode ser a energia do mapa da pessoa. Pode ser várias coisas, Fátima. Pode ser que eu talvez não esteja no momento certo para canalizar aquele áudio ali, né? Né? Pode ser que a pessoa ache que está aberta para receber aquilo e não está. Pode ser N coisas. A gente não tem como ter uma certeza absoluta. Agora, uma das coisas que é importante a gente entender, e agora falando de numerologia, é que assim, ó, por exemplo, tá? Eu tenho um desafio em 4 no meu mapa. O que é o desafio do 4? É justamente lidar com a energia do excesso de trabalho, da falta, da muita ação ou preguiça, né? E aí entra a procrastinação. O que eu fui entendendo com o tempo? Se eu sou um fractal da fonte, esse desafio ele tá me mostrando uma possibilidade que eu posso manifestar. Só que eu não posso ficar presa a ele, que é uma das coisas que acontece muito com as pessoas quando elas fazem a numerologia. Aconteceu isso com uma mãe, que eu fiz um mapa de uma nenê o ano passado e ela nasceu no dia 14 e é considerada uma data kármica, né? Existe um resgate kármico. E as pessoas levam para isso. Gente, se você é um fractal da fonte, você está acima de todas essas coisas. Essa é o seu ser está acima de tudo isso. No entanto, a experiência terrena fala das possibilidades de coisas que eu venho a trabalhar. É uma data kármica, mas não quer dizer que eu vou manifestar exatamente aquilo. Só que, lógico, se eu olho dentro do coletivo, as pessoas estão no inconsciente. Se elas estão no inconsciente, existe uma egrégora da vibração daquele número que muita gente vai manifestar. Então, se a pessoa tem um desafio kármico 14, a gente pega o geralzão. Muita gente vai manifestar. Eu conheço, por exemplo, várias pessoas que nasceram no dia 14 que têm um sério problema com vícios, com libertinagem, com não sei o quê, que é o desafio kármico 14. Entendeu? Aí, assim, quer dizer que todas as pessoas que nasceram nesse dia ou que têm esse número no mapa vão manifestar isso? Não. Então, Só que aí entra aquilo da questão da autoconsciência. Porque se a gente fica identificado com aquele papel ou com aquilo que está escrito lá, eu não manifesto a minha essência espiritual. você aceita aquilo como verdade e aquilo é aquilo e Seja pronto. feita a sua vontade. É isso Se você aí. acredita nisso, seja feita a sua vontade. O que eu faço, né? Só que foi um processo para isso acontecer, inclusive com a numerologia. Porque quando eu aprendi numerologia, é assim, ó, a sua vida é isso aqui, você é isso aqui. Ponto. Aí tem uma linha tênue, né? Entre aquilo do macaco, ele não nasceu para viver mergulhado. O peixe não nasceu para subir em árvore. A gente tem que olhar para as nossas características e ver o que a gente precisa manifestar nessa experiência terrena. No entanto, vai chegar um momento que se o peixe e o macaco eles são fractais da fonte, eles são ilimitados. Poderia Exatamente. acontecer uma mutação genética
disso se modificar. Por quê? Claro que dentro é milhões e milhões de anos. Só que, gente, a gente é Sim. um ser desperto. Não tô falando de uma coisa, né? Tipo assim, de um ser que ainda não tem nem consciência, né, de quem ele é. A gente já tá num estágio de expansão de consciência que a gente tem noção do que é isso. Né? Então, assim, a gente tem que ir para além daquilo que é físico, para além daquilo que a gente acha que a gente é, e a gente tem que voltar para dentro e se desidentificar dos nossos papéis. Porque a Se gente se desidentificar identifica, né? dos papéis do campo. Olha um exemplo de identificação com o campo incrível, tá? Eu me formei agora no mestrado de Shambhala, né? Uhum, E aí tinha várias aulas e tal, e foi um processo de bastante movimento isso pra mim, assim, de catarse, de momento de olhar e ter que chorar, não sei nem por que eu tô chorando. Mas tô chorando, vem o choro e eu não nego. Tá doendo? uhum, Vou chorar. Pronto, tá tudo certo. Vou ficar uma semana chorando? Não, vou chorar. Deu, passou, vamos embora. É isso aí, né? uhum. Isso é não se deixar cair, né? Mas passou uns dias ali e teve um negócio que mexeu com a cidade inteira, que foi o negócio do cachorrinho, Ai, que tá. Olha só como é que foi o negócio, tá? Eu sou uma pessoa, Lente, que eu fujo dessas coisas, tá? eu Eu também. fujo, tá? Mas nesse dia estava eu em casa e eu tenho uma cachorra, uma baita de uma cachorra, que fica por aqui, nem ela dorme dentro de casa, não fica por aí. Só que ela é uma bobalhona e a vizinha, tem o pessoal que passeia com o cachorro na rua e para ali. E eu Uhum. tava ouvindo barulho, eu disse, mas quem que tá conversando na rua, né? Eu tava sozinha, botei roupão, fui espiar. Quando eu espiei, era a vizinha com o cachorro e tava brincando com a Atena, não sei o quê. E aí ela falou, vizinha, tu viu hoje de manhã o negócio do cachorro? Eu falei, não vi. Ela falou, não, porque aconteceu isso, estragou meu dia, não sei o quê. Aí eu falei, cara, não precisava ter me contado. Mas ok. Vim pra dentro, eu tinha um exercício, uma meditação pra fazer, tomei meu banho, sentei. E aí o dedinho, vou dar uma olhada no Instagram, né? Uhum. E quando eu abri os stories do Instagram, assim, era só do negócio do cachorro. Quando eu cheguei num que tinha falado que o cachorro tinha morrido, Uhum. gente, eu entrei num desespero. Mas num desespero, eu chorava compulsivamente, assim. E compulsiva e compulsória, porque eu não conseguia parar de chorar. E eu Uhum. tinha visto um negócio dias antes de uma aula, e eu falei, opa, tô identificada no campo. E aí eu mesma falei, eu me desidentifico agora desse campo. E, gente, imediatamente eu parei de chorar. O que aconteceu ali? Eu me identifiquei com uma situação, um campo de informação, onde muitas pessoas estavam sofrendo por conta disso, em sofrimento e dor. E quando eu me identifiquei com aquele campo, eu senti o que todas aquelas pessoas estavam sentindo. E aí eu fui abaixo mesmo. Eu, com a consciência que tinha, obrigada, consegui sair dali. Quantas pessoas não conseguem? Quantas vezes a gente se E essas identifica? pessoas se tornam um problema, né, Lê? Porque o Claro! que que acontece? Teve um livro, eu não consigo lembrar o nome desse livro, mas eu li esse livro uns anos atrás, que ele dizia o seguinte: são 7 bilhões de pessoas no mundo. Se essas 7 bilhões de pessoas estivessem preocupadas com a sua própria energia, a gente não seria um problema tão grande para a espiritualidade. Porque assim, gente, a gente pode sim olhar o sofrimento alheio, entendeu? Agora o E problema é com que empatia, mas não com dor. e sentir compaixão. Só que se eu sentir compaixão, se eu baixar a minha frequência e fazer isso que a Lê falou ali, ó, me identifiquei com aquilo ali, eu baixei a minha frequência, eu não emano mais luz, eu me torno um problema. Exatamente. É essa virada de chave que a gente precisa ter. Tipo assim, ó, gente, não tem problema nenhum eu olhar os problemas do mundo, as situações desafiadoras, olhar o problema das pessoas, sentir compaixão por elas. Só que, gente, Jesus, ele curava as pessoas, mas ele não descia a vibração dele para entrar na frequência da pessoa e se acabar. O que que ele fazia? Ele emanava luz, tanta luz que todo mundo que estava perto deles pegava essa energia positiva.
E agora a gente pegando esse gancho, me diz uma coisa. Não tem um ditado que diz que quando tem uma fruta podre, ela apodrece todas as outras? Então, quando você tem luz e você está num lugar e você é positivo e você tem luz e você quer vivenciar a alegria todos os dias, você também não expande isso? Então, me diz aonde Isso. que isso pode ser tóxico? Aonde? Tem uma frase do Nelson Mandela que ele fala que não há nada de bonito em você se rebaixar para ser reconhecido. Então, o que acontece, gente? A gente não entende a energia da compaixão. A gente precisa. Ó, alguém perguntou ali como não se identificar. Leia o livro As Cartas de Cristo. Cartas de Cristo. Isso. Leia esse livro. É um livro caracterizado. Nesse livro, Cartas de Cristo, ele explica que o que acontece? Um ser de luz, né? Os nossos guias, nossos mentores, eles não se identificam com com as nossas dores. Por quê? Porque são escolhas. E Então, o tem que duas eles sentem? ferramentas. Pode E ter, eu... desculpa, Leite. Não, depois tu fala. Então, assim, e aí eles não se identificam com as nossas dores, eles sentem compaixão porque nós estamos identificados com a situação. Então, assim, gente, olha só, pegando esse gancho ali, a Lê falou: olha, me identifiquei com o campo, senti a dor daquele campo, e aí me desidentifiquei, beleza. Só que assim, ó, como que ela pode contribuir? Se ela tá numa vibração né, de compaixão, ela faz uma oração e emana toda a energia de amor para aquele cachorro. E ele vai ficar bem onde quer que ele esteja. Isso. Agora, você entra na frequência ali, aí o que vai acontecer? Você não consegue mais ajudar ninguém e você acaba precisando de ajuda. E contribuindo para aumentar aquele campo de sofrimento. Isso. Tem duas Exatamente. ferramentas bem legais. Primeiro, tudo que você comanda, que alguém pediu como é que eu faço, né, também para me identificar. Primeiro, tudo que você comanda está feito. Você tem toda uma egrégora, toda uma equipe te auxiliando. Nós nunca estamos sós. Nós nunca estamos sós. Nós temos toda uma equipe ao nosso lado, mentores, guias, anjos, guardiões de terra, muita gente ao nosso lado. Então, toda vez que eu peço ajuda e eu comando, não, eu me desidentifico agora desse campo. Eu me identifico agora desse campo X, Y, não pode nomear. Já está feito. E outra ferramenta de Axis é devolver o remetente. Você está ali, você sentiu aquela dor, devolve, isso não é meu. Devolva o remetente com consciência anexada. Eu vou estar devolvendo dor e sofrimento? Não, eu vou devolver consciência. Quer ver? O que é devolver consciência? Eu posso olhar para a Leti e dizer assim, eu tô aqui, tá? Tô aqui e tô olhando para a Leti e a Leti terminou a live e a Leti ficou meio ansiosa, meio, né, estranha. Só que enquanto eu tô aqui com a Leti, eu tô olhando para a Leti e digo, nossa, como a Leti é isso, como eu queria ser que nem a Leti, como não sei o quê, como não sei o quê. Cara, eu tô enviando uma energia inconsciente de talvez inveja. E a Leti captou, porque em algum nível que ela nem sabe, porque 90% é inconsciente, ela ressoou com essa energia e pegou nela. Só que ela já, com o autoconhecimento que ela tem, ela sentiu que tem alguma coisa errada. O que ela vai fazer? Vai devolver? Isso não é meu, devolva o remetente com consciência anexada. A Letícia, que nem sabe que enviou isso, vai receber de volta. Quando ela recebe de volta o inconsciente dela, a consciência, ela recebe consciência no inconsciente, e aí ela diz assim, pois é, né? Mas por que eu tô com inveja da Leti? A Leti é que nem eu. E se a Leti é assim, eu posso buscar me inspirar nela. Ah, legal, verdade, olha que idiota. Recebeu Pronto! a consciência. Recebi consciência, curei. Então, quando você usa essa Um faz o ferramenta... upload e o outro faz o download. É Isso isso aí. aí, é isso aí. Então, toda vez, gente, pede para se identificar com o campo, ou faz isso, bota a mãozinha aqui, isso não é meu, devolva o remetente, consciência anexada, isso não é meu, devolva o remetente, consciência anexada. Você ajuda a curar o mundo. Perfeito. E assim, ó, Lê, tu falou uma coisa que a Ângela, que eu faço live com ela sempre, né, da Ho'oponopono Brasil Oficial, ali a gente faz todo mês live, e a Ângela fala muito sobre purificar as memórias. E sabe o que é interessante? É assim, ó, se a gente pegou essa memória que não é nossa, nós podemos tomar posse dela e podemos purificá-la. Então, assim,
eu lembro que eu peguei, né, não vou falar a palavra porque o Instagram não gosta, mas durante o processo ali eu peguei o C19 lá, em Aham. fevereiro desse ano. E aí foi assim, uma situação muito inusitada, porque eu não saía de casa, porque eu trabalho em casa, né? E aí foi uma pessoa da família, veio aqui, eu acabei, sabe, e a pessoa também estava em isolamento, não, a gente não sabe como que foi. E aí o que que aconteceu? No primeiro dia, quando eu comecei a me sentir mal, eu sentei no sofá, eu coloquei a mão no coração e falei, ó, te recebo, C19, e ressignifico todas as memórias dentro de mim, né? Entrego, confio, aceito você, porque se isso está vindo para mim, eu também quero transferir amor para o coletivo. Então, assim, o que que acontece? Eu fiquei no outro dia, não senti mais nada, Viu? sabe? Então, o que que acontece? É Liberou. muito liberou, porque é isso que a gente tem que entender. Se algo está acontecendo no coletivo, não é só o coletivo, né? Então, por exemplo, a partir do momento que teve, né, essa situação com o cachorrinho ali, que eu também fiquei sabendo muito por cima. O que que eu fiz? Gente, eu não tenho como ficar vivendo esse problema. O que que eu posso fazer? Naquele momento eu fechei meus olhos, fiz uma emanação de luz para aquele ser e para as pessoas que estavam naquele sofrimento e segui com a minha vida. Porque assim, é uma coisa que o Edu, que trabalha comigo, e ele tem um perfil que a gente faz às vezes live também, ele fala assim: o problema não é seu. Só que, Exatamente. tu entende? Então, assim, parece a coisa mais egoísta do mundo, mas não é. Não é? Porque se eu tô identificado com o problema das pessoas, eu não vivo a minha vida e me torno um problema pro todo. Ele expande, ele expande. Você se identificar, a mesma coisa, a gente fala sempre, não compre o problema do outro. Né? A Leite está com problema e eu sou amiga dela. Óbvio que eu vou querer ajudar ela, eu adoro ela. Só que eu ajudar ela e tomar a dor dela para mim não vai fazer com que a dor dela diminua. E aí nós vamos ser duas pessoas doentes, duas pessoas com dor. Sendo que se eu tô bem, eu tenho mais capacidade e mais ancoramento para auxiliar ela do que se eu tomar a dor dela para mim e nós duas ficarmos doentes. Né? E acho que Então, tem também um padrão inconsciente, Lê, de autossabotagem aí. Porque a pessoa que tenta fazer muito pelos outros, das duas, uma. Ou ela é muito controladora, porque ela quer controlar as sim. coisas tipo, quer ter o controle sobre tudo, inclusive sobre Ou a vida está das buscando pessoas. validação. E aí a autossabotagem no sentido assim, ó, se eu tô envolvido com o problema do mundo, eu não tenho tempo para cuidar de mim. Então eu sou quem? A vítima. Mais uma vez. Olha que é tudo um padrão inconsciente que vai desbloqueando o outro, que vai desbloqueando o outro. E assim, as pessoas que têm muito 6 e 9 no mapa, eu identifico de cara essas tendências, né? A numerologia revela isso. Que é uma Uhum. tendência que a pessoa tem de fugir de si mesma e tá sempre envolvida com o problema dos outros. Só que assim, ó, ela tem muita luz. Tanto que a gente fala, né, que os 6, os 9 são as ovelhas holísticas, porque eles libertam o sistema, porque são pessoas que elas unem os laços. E quando essas pessoas conseguem entrar num trabalho de autoconhecimento, de autocura, elas ajudam a liberar todo o sistema. É uma energia muito forte. Então é muito interessante isso, né? É aquela coisa, a gente tem que estar conectado com o nosso próprio processo. E aí, através do nosso exemplo, vamos dizer assim, né? Da nossa frequência, a gente transborda isso para o mundo, né? É mais ou Exatamente. menos isso. Quando a gente cura muitos ao nosso redor. É por isso que o processo começa comigo. Se eu quiser salvar o mundo, eu começo salvando a mim mesma. Depois eu posso pensar em auxiliar o outro, porque através da minha cura eu já auxilio o outro. É isso aí. Eu não sei se tu já assistiu, Lê, aquela série que tá todo mundo falando ali de uma nova mulher do Netflix. Não, ela fala sobre as constelações, né? Hã? Eu ouvi o Fica a pessoal dica, falando. pessoal. Uhum, Assistam. uhum. E Bem uma dica de livro bem legal é Peça e Vos Lhe Será Concedido. É um livro muito legal e faz com que a gente entenda um pouco sobre essa questão da gente pedir e tá vibrando na falta aquele daquilo que do a gente Abraham. precisa. É do Abraham. Esse aí, É, esse peça e mesmo. será atendido. Isso aí. Ah, Peça e será... peça e você. É esse? Peça e será Isso, atendido? peça e Ah, será então eu falei atendido. errado. Isso, Então mas só é tô na isso aí. Bíblia. É muito bom esse livro.
Nossa, Uhum. esse livro também foi um livro que me deu um start, assim, para várias coisas, né? É Porque o verdade. tempo todo é. Aí ele dá um exemplo nesse livro que é muito interessante, assim, ó. Por exemplo, você sintoniza na frequência de uma. Aí lá ele usa exemplos materiais, né? Então, tipo, você tá sintonizado numa frequência de algo que você quer. Por que que eles escreveram esse livro? É um livro canalizado. É. Porque a busca das pessoas é material. Então ele fala isso. Então tu E tá sintonizou tudo bem. e tá tudo bem, porque faz parte da experiência, né? Aí ele diz assim: você sintonizou lá tipo, na frequência e co-criou o carro, né? O carro que você queria. Aí você vai por trânsito e você fica o tempo todo pensando que você não tem aquele carro. Então você já descriou todo o processo de cocriação. Por isso que ele fala que você tem que estar sintonizado na frequência. Esse livro é fantástico, vale muito a pena ler. Dá para entender muita E coisa. né? Eu achei muito legal também. Gente, tá caindo o mundo. Tá chovendo? Nem tô escutando. Tá, meu Deus, tá caindo o mundo. Ui! E quando agora que tu falou, eu senti te falar aqui também, é essa questão da sintonização, se a gente pegar pela rádio, né? Uhum, Você sintoniza numa rádio, não tem como você ouvir a música que tá tocando na outra. perfeito. É assim, você só vai conseguir sintonizar e ouvir a música que está tocando onde o seu endereço está. Se É você isso. estiver em outro endereço buscando ouvir a música que está tocando na rádio do vizinho, você não vai ouvir. Então, vibrando em escassez, em dor, tristeza, angústia, você não vai conseguir acessar alegria, amor, coragem, abundância, prosperidade. É isso aí. E alguém perguntou aqui, a Maria, ela perguntou o nome do livro, é Peça e Será Atendido. E o Humberto falou aqui de lapidados de diamantes. Eu acho que não é diamantes lapidados, é um búdico, eu acho, se eu não me engano. Esse que ele tá falando. Humberto Esse eu falou. não conheço. Esse é um livro que a minha terapeuta me indicou um tempo atrás também. Eu não assisti todo. Gente, o filme ele falou aqui sobre o filme Interestelar. É muito legal. Ele mostra também sobre essa questão das dimensões. Só que ele não vai falar tanto da questão da frequência, da gente entender essas coisas de crenças, né? Que eu acho que foi o que a gente falou a maior parte do tempo aqui hoje. Deixa eu olhar que hora que já é. Já é 9 e... Passa, né, Lê? 9h30 já. Voa, voa. Passa muito rápido. Tu quer falar mais Aham. alguma coisa? Deixa o teu contato. Deixo. E vou convidar o pessoal, para quem for de Caxias, dia 27 de agosto, no sábado à tarde. Tem o meu workshop, o Despertar, onde eu trabalho muito essas questões. É uma vivência, na verdade, ele é praticamente um curso. Você vai receber ferramentas para usar em casa também, de reprogramação, de teste de crenças, né? Que eu trabalho com a cinesiologia, então você aprende a usar o corpo também para testar as crenças. Tem vivência meditativa, tem uma técnica de autocura, tá? Então é no sábado, dia 27 de agosto, às 13h30 na Casa Prema. Quem quiser, ainda tem algumas vagas disponíveis. Vai ser uma experiência bem bacana. O pessoal que já fez gostou bastante. Ó, gente, aqui tem. Se vocês clicam aqui em cima, tem o perfil da Lê, tá? Letícia Facim, com 2 Cs, terapeuta. Tá? Aqui em cima, quando clica ali em cima no nome da live, tem o Insta da Lê, para vocês seguirem ela, tá? Que ela sempre tá fazendo ali vários posts bem legais. E eu também, nos próximos dias, dia 30, 31 e 1º de setembro, estarei realizando mais uma semana da numerologia quântica gratuita. Então, estejam comigo. Ali no link da bio, vocês podem se inscrever. E, gente, sigam o meu outro perfil, que é @vivendo-ser, que provavelmente agora eu pretendo colocar um projeto em prática aí nos próximos meses de fazer live toda semana lá nesse perfil, porque aqui a gente está mais voltado mesmo para a numerologia e lá eu quero trabalhar mais essa coisa da essência do ser. E aí eu e a Lê voltaremos a fazer uma live lá no perfil do Vivendo Ser, falando sobre outros assuntos também. Que aqui rende muito. Se deixar, eu vou até meia-noite. É normal, né? As duas Letícia aqui.
A Leti foi fazer uma sessão comigo outro dia, a gente teve que ficar cuidando o tempo, porque quando vê, passou 2 horas e a gente Verdade. continuou ali e ainda tinha que fazer o tratamento dela. É verdade, eu fiquei um tempão lá mesmo. Foi umas 2 horas, eu acho. Foi umas 2 horas, né, Leti? Aham, Mas foi muito legal. ótimo. Foi Foi ótimo. muito bom. Você atende online também, Lê? Atendo presencial na Casa Prema e online também. Eu tenho clientes de fora, tenho clientes de Londres também, Portugal, e aqui no Perfeito. Sul, por São Porque Paulo, tem dá para muita gente atender. aqui que é de outros estados, então se alguém quiser conhecer o trabalho da Lê, é É. fantástico. Eu já fui lá. Energia não tem barreira e não tem fronteira, né, gente? É isso aí, é isso aí. Gente, obrigada. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, perguntem. E agradeço o tempo de vocês de estarem conosco aqui. Vou tentar deixar gravada aqui a nossa live. Lê, muito obrigada, né, Obrigada, por essa Leti. experiência da gente estar junto aqui. Eu aprendo muito contigo, a gente tem muitas E eu trocas para contigo. fazer, tá? Então, assim, muito obrigada. Vamos ver o que que alguém falou aqui. Um filme muito complexo e bom de ver de uma vez para entendimento, mas chegam na quinta dimensão através do buraco, pois tudo gira em força fraca, força forte e terceiro elemento. Ah, tá. Ele tá falando do filme Interestelar. Perfeito, então, gente. Muito obrigada, tá? Boa Muito noite, boa obrigada, gente. noite. Boa noite, fiquem com Deus. Até. Beijos. Tchau.